Há 200 anos, em 2 de julho de 1823, o corajoso povo baiano, liderado por figuras como General Pedro Labatut, lutou contra as forças portuguesas, determinados a concretizar sua autonomia e libertar da colonização. A Batalha de Salvador teve início em fevereiro de 1822 e marcou um ponto de virada nessa luta, pois resultou em uma vitória retumbante para as forças brasileiras e pavimentou o caminho para a proclamação da independência. Dentre vários heróis e heroínas que teve grande destaque Maria Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica. Angélica de Jesus. Fui uma mulher de extrema importância para a independência da Bahia. Nasci em Salvador no dia 12 de dezembro do ano de 1761. Sou filha única de uma família rica da capital baiana. Em maio de 1782, com apenas 20 anos, entrei para o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, na Bahia. No ano de 1783, no dia 18 de maio, me tornei irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Nos anos de 1797 a 801, exerci a função de escrivã no convento. Já nos anos de 1812 a 1814, desempenhei as funções de vigária. No ano seguinte, fui escolhida para o cargo de abadesa do convento, função em que eu exerci durante 2 anos. Em 1821, retornei para a função de abadesa. Eu era muito amada e respeitada por todos da minha cidade baiana, por causa da minha dignidade, minhas qualidades e meus conhecimentos. No dia 19 de fevereiro de 1822, os tiros chegaram ao campo da Pólvora, quando os brasileiros, militares e civis, com pouco armamento e temendo os soldados portugueses, fugiram para as matas do Tororó. Os soldados das forças portuguesas depararam-se com o convento da Lapa e imaginaram que aqui no convento os fugitivos se escondiam. Quando eles arrombaram o portão, eu surgi à frente para impedir que invadisse o convento. Eles se aproximaram e então eu disse: "Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus. Só entrarão passando por cima do meu cadáver." Foi quando um dos soldados me atingiu com um tiro de baioneta, no ventre. Eu caí ensanguentada no chão, acabei não resistindo ao ferimento. Eu, Joana Angélica, fui a primeira heroína da Bahia. Eu, Maria Filipa de Oliveira, nasci na cidade de Itaparica, em uma data incerta. Sou escrava liberta, marisqueira, acostumada a andar de chinelos, roupas estampadas e turbante, símbolos que retratam a minha origem. Liderei muitas mulheres vigilantes, conhecidas como vedetas, que espionavam a movimentação das caravelas portuguesas ao redor da ilha. Armavam trincheiras, passavam informações, cuidavam de feridos e ajudavam com mantimentos até Salvador. A guerra se tornou uma realidade para mim e eu me via na obrigação de proteger o meu povo e as minhas raízes. Reuni 40 mulheres nas vedetas, numa embarcação enfeitada com flores, pois os portugueses planejavam invadir a praia. Dessa forma, tive que pensar e agir rápido. Então, seduzimos e oferecemos bebidas e conquistamos a confiança dos portugueses. E demos uma surra de cansanção, causando-lhes queimaduras. Ateamos fogo nas embarcações com tochas e palhas de coco, pólvora e chumbo. A batalha foi vencida, mas foi decisiva para impedir que os portugueses tomassem a Baía de Todos os Santos e, consequentemente, Salvador. Mesmo após 200 anos dos meus feitos, eu ainda continuo viva na história da Bahia e do Brasil. Me chamo Maria Quitéria de Jesus. Fui uma heroína brasileira que lutei na Guerra da Independência, no início do século XIX. Me destaquei pela coragem e bravura no campo de batalha, em uma época em que a participação feminina na vida militar era totalmente proibida. Nasci na fazenda Serra da Agulha, na freguesia São José, atual Feira de Santana, Bahia, no dia 27 de julho de 1792. Meu pai era fazendeiro português, Gonçalo Alves Almeida, e minha mãe, Joana Maria de Jesus, uma costureira. Sempre fui muito inteligente e determinada, e desde cedo mostrei interesse por assuntos militares. Quando estourou a Guerra da Independência, em 1822, decidi me alistar no Exército Brasileiro. Tive que utilizar o nome do meu cunhado, José Cordeiro de Medeiros, ficando conhecida como Soldado Medeiros, já que somente homens faziam parte do Exército. Semanas depois de entrar para o Exército, meu pai entrou em contato com o batalhão e revelou minha identidade feminina. No entanto, o major não permitiu que me tirassem das tropas, pois me destacava pelos esforços, disciplina e facilidade com os manejos das armas. Após adotar meu nome verdadeiro, troquei o uniforme masculino por adereços e saias.
Minha coragem em ingressar no meio masculino chamou a atenção de outras mulheres, as quais passaram a lutar essas tropas e formamos um grupo comandado por mim. Participei de diversas ações militares, como a defesa de Salvador, a luta pela reconquista de Cachoeira, a Batalha de Pirajá, a defesa pela Ilha da Maré, da Barra e do Paraguaçu, de Itapuã e da Pituba, todas em prol de ficarmos livres dos portugueses. Depois da declaração da independência, as tropas portuguesas permaneceram combatendo no Brasil. Mais uma vez, me destaquei ao guerrear com mulheres do meu grupo, na foz do Paraguaçu, na Bahia. Com a derrota das tropas portuguesas, em 1823, fui promovida a cadete e reconhecida como heroína da independência. Dom Pedro I deu-me o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Após o fim das guerras pela independência, decidi retornar à região onde eu morava. Dom Pedro I escreveu uma carta ao meu pai, reconhecendo minha importância para o Brasil e pedindo para que ele me perdoasse por fugir de casa. Sou símbolo da emancipação feminina e exemplo para mulheres de todo o país. Desde 1996, sou patrona do quadro complementar dos oficiais do Exército Brasileiro e desde 2018 integro o livro dos heróis e heroínas da pátria. Eu sou uma mulher salvarense, faço parte de um grupo de mulheres no Salbará, Requívoco da Bahia. Somos conhecidas como Careta do Mingau, pois ao sair nas ruas gritávamos "Olha o mingau" e chacoalhávamos. Usamos véu branco e roupas brancas como camuflagem de alma penada, para amedrontar os portugueses no caminho que íamos levar comida e armas para aqueles que estavam na batalha. Além de sua importância histórica, a independência da Bahia desempenha um papel crucial na formação da identidade do Estado. A resistência contra os invasores e a vitória posterior se tornaram símbolos de orgulho, destacando a rica herança cultural e histórica da Bahia. Este bicentenário é uma oportunidade para refletirmos e celebrarmos o valor, a determinação e a bravura daqueles que lutaram pela liberdade, prestando homenagem aos nossos antepassados e seu compromisso inabalável com as ideias de liberdade e justiça. Ao comemorarmos essa ocasião importante, também devemos reconhecer o quanto avançamos como sociedade, abraçando a diversidade, cultivando expressões culturais e lutando por um futuro mais justo e inclusivo. O bicentenário da independência da Bahia é um lembrete da nossa história compartilhada, um convite para a união e um chamado para continuar moldando uma nação melhor.